meus amores! Estamos aqui hoje para mais uma aula de história. Tudo bem com vocês? Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre os portugueses chegaram ao território. A tia já falou da parte do descobrimento, né? Que o Brasil foi descoberto em 1500. Falamos que foi os portugueses que chegaram ao Brasil. Agora vamos falar um pouquinho de como que se deu essa descoberta. Vamos lá então? No século XV, a Europa tinha grande interesse pelos produtos que vinham do Oriente, de uma região conhecida como Índia. Esses produtos eram chamados de especiarias. Eram produtos naturais usados como temperos para a fabricação de remédio, corantes e para a conservação de alimentos. Né? Não tem esses temperozinhos que a mamãe usa em casa? Então, é esse tipo de especiarias que a tia está falando. São aqueles temperos que hoje é usado em vários lugares. Então, vamos ver quais são eles. Ó, são exemplos de especiarias. A canela, a tia colocou um desenho. Não tem aquela canela que a mamãe coloca na canjica, no arroz doce? Então, que existe ela tanto em pau quanto em pó. Outra especiaria que eles trouxeram era o gengibre. Esse gengibre, ele é muito usado hoje em dia para fazer suco detox. Aquele suquinho para poder a gente emagrecer, perder um pouquinho de caloria. Então, que a tia está precisando um pouquinho. Então, é esse gengibre que era usar. O noz de cola, né? Que é como se fosse uma sementinha, que ela é moída e também usado como temperos. Cravo da Índia, também muito conhecido, né? Antigamente eles enfeitavam os docinhos com cravinho em cima, também é usado para colocar em arroz doce e outras culinárias, outras comidas. E o açafrão, né? Que também é outro tipo de tempero. Todos eles são usados hoje em dia. Então, foram esses tipos de tempero que eles estavam buscando, né? Então, eles estavam buscando essas especiarias na Índia, né? Porque esses produtos vinham do Oriente. Então, eles queriam achar aonde era a Índia para poder buscar esses condimentos. Vamos lá. O comércio de especiarias era muito lucrativo, né? Dava muito dinheiro. Então, os portugueses tinham muito interesse em participar dele. Então, precisavam buscar outros caminhos para chegar às Índias e encontrar especiarias. Por quê? Eles sabiam que esses produtos, essas mercadorias, vinham da Índia. Mas eles não sabiam como chegar até a Índia. Então, eles faziam o quê? Eles tentavam buscar caminhos que chegassem até a Índia. Tentaram, por isso, navegar pelo Oceano Atlântico. Então, nessa busca, né, para encontrar caminhos, eles tiveram vários obstáculos. Não foi simples, eles saírem lá da Europa, vou para a Índia. Entraram nas caravelas e saíram, né, no Oceano Atlântico e para poder achar a Índia. E pronto, saí daqui, amanhã eu cheguei lá na Índia. Não, isso levou muito tempo e foram acontecendo várias coisas no percurso até chegar à Índia. Então vamos lá. A expansão marítima e comercial portuguesa. Vamos ver o que se faz. Além da posição geográfica favorável, outras condições facilitaram o interesse do Reino de Portugal pelas navegações marítimas. Os portugueses já se dedicavam à pesca e ao comércio no litoral e, portanto, já tinham experiência com navegações em alto mar, porque eles já estavam acostumados a navegar. Então, vamos lá. Portugal encontrava-se com muitos navegadores de várias partes do mundo. Então, quando eles se encontravam, o que acontecia? Eles trocavam experiências, né? Quando a gente não sabe de algo, quando a gente está em dúvida, o que a gente faz? A gente não pergunta para um coleguinha, quando é a mamãe, não pergunta para a vovó, né? Quando a gente tem dúvida, que tem alguém que saiba mais um pouquinho que a gente, o que a gente faz? A gente pergunta para essa pessoa. Então, foi isso que acontecia com eles. Quando eles se juntavam, um trocava experiência com o outro. Então, contribuiu muito para o desenvolvimento
e o aprimoramento dos instrumentos necessários para as viagens marítimas. Então, lembra que a tia já falou de vários meios de orientação? Como que acontecia isso, né? Eles tinham que se localizar no mar, eles não podiam entrar no mar, né, e sair sem direção para onde que eles iriam parar. Então, foi aí que foi surgindo esses instrumentos, né, de navegação, que era um meio de orientação para eles. Então, vamos lá. Esse período de intensa movimentação marítima e de aprimoramento dos instrumentos de viagem por mar ficou conhecido como a época das grandes navegações, né? Porque eles se reuniam e estavam sempre navegando pelos mares. Então, esse momento eram chamados de grandes navegações. Em 1498, Vasco da Gama, enfim, confirmou a rota do contorno da África, chegando à cidade de Calicut, que faz parte atual da Índia. Isso é uma cidadezinha que faz parte lá da Índia. Pedro Álvares Cabral e sua esquadra, gente, esquadra é o quê? Era aquelas frotas de navios que ele tinha. Vamos lá. Enviados para fazer comércio com as Índias, chegaram ao Brasil 2 anos depois, em 1500. O que aconteceu? Eles saíram para poder encontrar a Índia. Em busca de quê? Em busca, né, dessas especiarias. Só que eles se perderam. E quando eles se perderam, o que aconteceu? Eles chegaram ao Brasil. Foi aí que eles acharam o Brasil. Eles não saíram, descobri o Brasil, estou em busca de novas terras e encontramos o Brasil. Não, eles saíram com o intuito, né, de chegar às Índias. Só que nesse percurso, eles acabaram achando quem? O Brasil, nosso país. Então foi assim que aconteceu. Eles chegaram ao Brasil em 1500. Vamos ver. Os descobrimentos marítimos espanhóis começaram em 1492, com a viagem de Cristóvão Colombo, um navegador genovês que trabalhava para Espanha. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Com essa rota, né, com essas descobertas, vamos ver o que aconteceu. A partir daí, aconteceu um tratado de Tordesilhas. Vamos saber o que é isso. Tia, mas o que é isso, o tratado de Tordesilhas? Calma aí que um pouquinho que a tia já vai explicar. Antes da tia explicar, vamos voltar aqui um pouquinho. Para fazer essas viagens marítimas, eles usavam como orientação a bússola e o astrolábio. A tia já falou desses 2 instrumentos de orientação. Eram os instrumentos que eles usavam naquela época, para poder se orientar, para saber se estava indo para o oeste, para o leste, para o norte e pelo sul. Vamos lá, vamos voltar agora ao Tratado de Tordesilhas. O tratado estabelecia uma linha imaginária que dividia as descobertas feitas pelos 2 países. As terras que ficavam a leste, que é a direita, desse meridiano pertenciam a Portugal. E a parte que ficava a oeste, né, que era a parte esquerda, pertenciam à Espanha. Vamos lá. Eles começaram a navegação, Portugal e Espanha. E eles começaram a descobrir novos lugares. E o que aconteceu? Para um não ficar em guerra com o outro, Espanha e Portugal, eles decidiram dividir o Brasil. E o que aconteceu? Eles fizeram uma linha imaginária. Lembra que a tia já falou sobre linha imaginária? Né? Só imagina-se que tem aquela linha ali, mas não tem. No meio do mapa do Brasil, no meio do Brasil não tem nenhuma linha dividindo. Mas eles fizeram isso para cada um saber qual lado que os pertenciam. Então vamos ver aqui. Esse lado aqui, que é o lado da direita, ela pertencia a Portugal. Aqui tem a linha dividindo o Brasil. A parte direita pertencia a Portugal e a parte esquerda pertencia à Espanha. Todas as terras que pertenciam do lado direito, que pertencia ao lado direito, passou a pertencer a Portugal. E do lado esquerdo passou a pertencer à Espanha. Vamos lá.
O Tratado de Tordesilhas pretendiam acabar com os conflitos entre as duas potências marítimas da época. Existiam outros grupos que saíam em busca, né, de mercadoria? Sim, existiam, mas eram grupos pequenos, maior potência, né, quer dizer, eram os maiores da época, tinha uma estrutura maior. Então, era o grupo da Espanha e o grupo de Portugal. No entanto, outros países que não foram chamados para participar, né, da partilha dessas terras, ignoraram o tratado e invadiram várias vezes os territórios portugueses e espanhóis na América. Como existiam outros grupos, que a gente acabou de falar sobre eles, o que acontecia? Eles entravam, né, na localidade de cada um para poder tentar ganhar as terras. Mas como eles eram bem menor, a potência deles era bem menor, eles sempre perdiam, né? Vamos lá. Participavam da partilha, ignoraram o tratado, invadiram várias vezes o território portugueses e espanhóis na América. Vocês sabem me dizer o que é a América? A tia já falou sobre a América, vocês já ouviram falar sobre a América em algum lugar? Então, a América é o nosso continente. Nosso continente é chamado de continente América. Agora vamos saber por quê. Devido uma homenagem ao navegador italiano Américo Vespúcio, que descobriu o engano de Colombo de achar que o continente descoberto era a Índia. Lembra que a tia falou? Que eles acharam o Brasil por coincidência, pensando que era a Índia. Então, foi isso que aconteceu. Só que o Américo Vespúcio, né, ele viu que eles estavam enganados, né, que na realidade não se tratava da Índia. Então, como foi ele que identificou, né, o continente americano, esse nome foi dado em homenagem a ele, ok? Essa foi nossa aula de hoje. Um beijo. A tia está morrendo de saudades, ó. Estou com muita saudade de vocês. Espero vocês até a próxima aula, ok? Fica com Deus.